Boa noite. Eu estou fazendo esse vídeo em continuação ao vídeo anterior, onde eu estava discutindo é, por uma geografia nova, da crítica da geografia a uma geografia crítica, do professor Milton Santos. É um livro de 1978. Eu estava discutindo a introdução desse livro. Ah, Qual era a ideia, a última ideia que eu estava desenvolvendo? É, era, era a seguinte colocação do professor. A totalidade social é tratada como um ser cuja existência é dada através do espaço total. O estudo da totalidade social em processo permanente de totalização é associado, assim, à análise de um espaço em processo de permanente mudança. Tá? Esse conceito de totalidade social, ele tem muito a ver e ele na verdade está intimamente ligado ao conceito de evento que o professor Milton vai nos apresentar no livro A Natureza do Espaço, em 1996, 1999. O que é o evento? O evento seria essa flecha do tempo que vem do mundo e atinge o lugar. Mas esse evento só vai ser considerado um evento a partir do momento em que ele atinge esse lugar e que ele causa um impacto naquele lugar e ele em si também se modifica, porque ele está num processo de totalização, ele está em movimento, não é? E aí ele vai ganhar as feições de um evento a partir do momento em que se tem esse confronto, esse choque, esse impacto com o lugar. Eu estava dando aqui um exemplo de uma empresa multinacional, onde poderíamos pensar que grandes empresários de uma empresa multinacional decidiram implantar uma filial, uma empresa numa determinada cidade de um determinado país, né? E a vinda dessa empresa multinacional, ela pode ser também considerada como uma verticalidade, que é um outro conceito que o professor Milton vai utilizar. O par, verticalidade e horizontalidade, esse par de conceitos. O que seria essa verticalidade? Seria a vinda dessa empresa multinacional também num lugar que vai mudar, de alguma maneira, as características desse lugar, para mais ou para menos, né? De repente, como eu falei no outro vídeo, para a instalação dessa empresa é, a, é, vai, é, vai, vai se ter a necessidade de desmatar uma área de floresta para se construir essa empresa. Na construção civil vai se gerar emprego e essa mão de obra ela pode ser utilizada dessa localidade, porém uma outra grande parte de mão de obra utilizada não vai ser encontrada nessa cidade, vai ter que ser trazida ou do próprio país de origem dessa empresa multinacional ou de outros lugares, ou seja, vai se ter a necessidade de importar cérebros, mas essa mão de obra extremamente qualificada que chega nessa localidade também vai, de alguma maneira, impactar essa cidade, vai inflacionar o mercado imobiliário, ou seja, os preços dos aluguéis podem subir, o preço das residências a serem vendidas também podem subir, né? Isso ocorreu muito também com a chegada da Universidade Federal de São Carlos, campus de Buri, né, na cidade de Buri, mas que está muito próximo, o FSCar Campus de Buri está muito próxima de Campina do Monte Alegre, no interior do estado de São Paulo, onde você vê nitidamente um inflacionamento do mercado imobiliário, ou seja, os terrenos ficaram mais caros, os aluguéis ficaram mais caros, né, e as residências para venda também ficaram muito caras. Então, então, no nosso caso, nós estamos falando aqui de uma empresa multinacional. Ela vai gerar algumas mudanças para essa cidade. E eu estava falando também que, de repente, essa empresa que mexe, né, que manuseia produtos químicos, pode gerar
e de repente é uma empresa indesejável, inclusive para o país de origem, porque produz resíduos tóxicos, né? E esses resíduos tóxicos podem contaminar a água dessa localidade, contaminar o solo dessa localidade, e por serem despejados no rio, e indiretamente começar a contaminar a população, né? Então você veja como essa empresa ela começa a causar impactos e trazer novas situações para essa localidade. E aí essa população pode começar a se contaminar e podem começar a aparecer doenças nessa população. Essa população pode vir a tomar consciência de que essas doenças começaram a aparecer depois da vinda dessa empresa, e assim elas podem estar se mobilizando, né, para fazer um enfrentamento com relação a essa empresa. E nesse movimento de uma população local que pode surgir, você pode ter aí a característica de uma horizontalidade, ou seja, o outro conceito que o professor Milton falava, o conceito de horizontalidade, que parte dessa população local como contrarresposta a essa vinda dessa empresa multinacional que em si ela se coloca como uma verticalidade que traz consequências para essa cidade. Eu estou pensando aqui já no que aconteceu na cidade de Paulínia, na região de Campinas, em que a Shell ela contaminou o solo, contaminou toda a região ali, e começou a causar doenças na população local, e, e aí foi feito toda uma investigação em cima dessa empresa multinacional. Então, essa totalidade social que o professor Milton Santos fala em 1978, ela tem a ver com o conceito de evento tratado pelo professor Milton no livro A Natureza do Espaço, né? Esse evento que é em si uma totalidade social, que está em movimento, que está em totalização e que atinge e vai se realizar num espaço geográfico, num lugar, como o caso nesse exemplo da chegada de uma empresa. Bom, outra ideia que o professor Milton coloca, e aqui é importante registrar, se refere a categorias como o homem, a natureza, as relações sociais, que sempre estarão presentes como instrumentos de análise, embora em cada período histórico o seu conteúdo mude. Vamos pegar aqui o termo natureza. O que ele quer dizer com isso? Que uma coisa é você pensar a concepção de natureza na Idade Média, na Europa, onde o mundo era dominado pela igreja, né? Onde a natureza, como era a representação da natureza naquele momento histórico? A natureza como um lugar sombrio, como um lugar de medo, como um lugar que guardava mistérios. O que é pensar a natureza num Brasil onde se tinha predominantemente vivendo uma população indígena, né? E aí você tem também uma relação com o significado que as pessoas dão, que a cultura daquela população dá a essa natureza também. Qual é a relação estabelecida da natureza com os índios? Como os índios veem a concepção de natureza? Eles estão extremamente integrados à natureza. Qual é a concepção que o europeu branco, ao chegar no Brasil, traz com relação à ideia de natureza? Não é? Como é que é pensada a ideia de natureza no sistema capitalista? É pensada como um recurso a ser explorado, né? A ser transformado em mercadoria.
qual é a concepção que se tem de natureza na época em que os generais comandaram o nosso país de 1964 a 1985? Né? Qual é a concepção de natureza que se tinha no governo Lula, quando se tinha à frente do Ministério do Meio Ambiente a ministra Marina Silva, que tem todo um histórico também com os povos da floresta, teve toda uma vivência com o ambientalista Chico Mendes. Então, essa concepção de natureza, ela muda a depender do momento histórico e também a depender da cultura de cada lugar, de cada grupo populacional. Bom, uma outra coisa que fica muito claro na fala do professor, ficava muito claro na fala do professor Milton, é que a geografia ela está preocupada principalmente com o presente. A geografia faz a análise do presente, né, do contemporâneo, né? Ela necessita da história, ela necessita olhar e analisar a história, né, o passado, mas esse passado ele é importante para se entender, para se desvendar o presente e com isso lançar ideias para o futuro, vislumbrar um futuro. Mas essencialmente a geografia está preocupada com a análise do presente. E nesse sentido é que ele vai então trazer essa outra ideia. É por isso que o passado não pode servir como mestre do presente. Ele é importante, mas ele não traz todas as respostas em si. O passado em si não traz todas as respostas para se entender o presente. Né? E toda tarefa pioneira exige do seu autor um esforço enorme para perder a memória. Né? O que significa esse perder a memória? No sentido de que a gente não pode ficar aprisionado com o passado, com as ideias do passado, com as teorias do passado. Né? Para se inventar o novo, para se inventar uma nova teoria, para se criar uma nova teoria, é preciso que a gente dê um salto para frente, que a gente não fique preso às ideias do passado, às ideias e pensamentos que explicavam o passado, naquele momento histórico. Né? Então é nesse sentido que o professor está falando, da construção de uma teoria que dê conta do presente. Né? Um esforço enorme, então, para perder essa memória, no sentido de uma memória congelada, né? Porque o novo é o ainda não feito, ou ainda não codificado. O novo é, de certa forma, o desconhecido, e só pode ser conceitualizado com imaginação e não com certezas. Né? Então, para se criar um novo pensamento, não se pode ficar enraizado com o passado. Né? É preciso, inclusive, utilizar a imaginação, né, para se entender a realidade social. Tá? Coisa difícil nos tempos de hoje. Não é? É que a elaboração da ideia precede o encontro da linguagem necessária a exprimi-la corretamente. Ou seja, é preciso encontrar as palavras certas, um conjunto de conceitos, uma ressignificação dos conceitos para se elaborar um pensamento. O criador de uma ideia trabalha com o vocabulário de que dispõe, isto é, um elenco de palavras destinadas a exprimir um conjunto de pensamentos que ele deseja substituir por um outro. A dificuldade não consiste na compreensão das ideias novas, e sim em escapar às ideias antigas, que desenvolveram suas ramificações em todos os recantos do espírito das pessoas que receberam a mesma formação que a maior parte de nós. Podemos pensar no caso da geografia tradicional. É uma geografia importante, uma primeira geografia que era feita na descrição dos lugares, na excessiva descrição dos lugares. No primeiro momento, é importante descrever os lugares, mas para a geografia não basta descrever os lugares. É importante
interpretar os lugares, é importante interpretar o mundo, é importante interpretar a realidade socioespacial do momento. Eu sempre falo que a geografia é uma ciência que tem como princípio a leitura do mundo contemporâneo, né? A leitura do mundo de hoje, não é? Uma reflexão, a geografia é, antes de mais nada, a reflexão do mundo, a reflexão do lugar onde se vive, onde se está. Né? A geografia não é uma ciência meramente de memorização, mas a geografia é uma ciência que visa uma reflexão do meu lugar no mundo. Né? Até tem uma citação que a professora Maria Adélia gosta muito, do Ortega y Gasset, que é El mundo soy yo, mi vida e mis circunstâncias. Né? Então, essa leitura do mundo, né, e eu vou dizer mais, essa leitura do mundo que eu faço a partir da minha experiência, é que é interessante na geografia. Então, ele vai dizer que existe muita resistência para as ideias novas, né? Porque as ideias antigas, elas criaram raízes, elas se ramificaram, inclusive, em todos os recantos, nos espíritos das pessoas. Então, há sempre uma resistência ao novo, às novas ideias, não é? Mas essa resistência ao novo, esse novo não como alguma coisa pejorativa, alguma coisa superficial que se apresenta como novo. Não, aqui ele está pensando numa discussão teórica, numa análise teórica de propor uma releitura do mundo, porque o professor Milton está preocupado em produzir uma teoria geográfica para explicação do mundo. Então, é nesse sentido. Né? É evidente que ele vai valorizar o passado, a análise do passado, mas ele não quer, ele vai dizer que não se pode ser um prisioneiro de ideias antigas. Né? Há que se ter uma mente aberta e arejada para se trabalhar as novas ideias que a própria realidade do presente nos exigem de nós geógrafos. Então é por aí que eu entendo a leitura do professor Milton Santos. Não tem nada a ver com a questão da sociedade de consumo que quer fazer um apagamento da memória, né, ou ressignifica a memória a seu favor, no sentido de uma mercantilização da vida, no sentido de voltada para o consumo, né, porque a sociedade do consumo, a sociedade capitalista não está interessada em filosofia, não está interessada em reflexão, não está interessada em passado, não está interessada na memória, né? Não está interessada na memória no sentido no sentido positivo do termo memória, né? Ela quer mais vender, né? Ela tem como expressão máxima o lucro, né? E o ilusionismo das mercadorias. Então é nesse sentido, né, de que é preciso então estar aberto às novas ideias, às novas análises. Né? É possível ver isso muito com relação à religião também, né? Você pega uma família que a família, né, nessa família, os bisavós já seguiam essa determinada religião, determinados costumes e comportamentos. Depois, os pais também seguem os mesmos padrões, os mesmos rituais. Depois, os filhos também, né, seguem a mesma religião. E, de repente, e não abre espaço para outras formas de conhecimento que não somente aquela leitura de mundo que vem daquela religião específica. Isso a gente encontra muito, né? As pessoas presas a uma única forma de pensamento.
até porque foram catequizadas com esse tipo de conhecimento único, né? Então, também está relacionado com isso. Para entender também um pouco essa ideia que o professor Milton fala da memória, ele se utiliza no livro A Natureza do Espaço. Acho que num dos últimos capítulos dele, ele fala do migrante, da força do migrante. Ou seja, que o migrante ele não pode utilizar como único recurso a memória num novo lugar, num novo território. Porque é um novo lugar, é um novo território, são novos comportamentos, novos caminhos, novas maneiras de existir. Então ele não se pode, é, não pode ficar tomando como base a memória do seu lugar antigo, né? Para sobreviver e para viver nesse novo lugar para o qual ele migrou. Então é nesse sentido que o professor Milton está falando também dessa questão de não ficar refém de uma memória do passado, ou seja, de ideias do passado, né? É preciso se recriar, se ressignificar novamente para se poder para poder se colocar nesse novo espaço, nesse novo território do, do qual o migrante esteja naquele momento. É como agora, nós estamos diante dessa pandemia, não é? O mundo mudou, né? Eu escutei de alguns cientistas, né? É, de algumas pessoas que estudam, que em questão de 3 semanas, por exemplo, aqui no Brasil, nós tínhamos um mundo. Depois da pandemia, o mundo se tornou uma outra coisa, que não é mais aquele mundo anterior. Há quem fale, inclusive, não são poucos, que não vai, não se vai ter mais uma volta para aquele mundo que nós tínhamos antes. Aquele mundo ficou já no passado. Agora nós temos que, que rever as nossas ideias, rever os nossos comportamentos, porque nós estamos diante de um novo mundo, né? E mesmo o mundo pós-pandemia será um outro mundo, né? A não ser com uma vacina, que se tenha logo uma vacina com relação a esse vírus, o mundo vai exigir de nós uma nova maneira de existir e de viver. Né? Então, um pouco nesse sentido que eu estou trazendo as ideias do professor. Né? O professor Milton também falava muito da visão unilateral que se tem da história, da economia. Por que o único caminho precisa ser este? Por que não se pode pensar em outros caminhos? Eu estou pensando com relação à economia. Né? Por que o único caminho, por que se bate o tempo inteiro na tecla de que o único caminho para o Brasil são as reformas? Né? As reformas, inclusive que já foram feitas, a reforma trabalhista, né? A reforma da Previdência. Né? Essas reformas não trouxeram benefícios para a população do território brasileiro. Não é? Então, esse governo que aí está, ele fica insistindo em reformas, em reformas, em reformas. Mas reformar para quem? Não para a população do seu território, não para o benefício da população do seu território, mas em benefício ao mercado, né? A um grupo de empresários, a um capitalismo financeiro. Né? Então, o professor Milton questionava muito isso também. Né? Não existe um único caminho na globalização. Né? Há que se pensar um outro caminho, outros caminhos para o bem-estar da população e para um Brasil que, de fato, queira ser um território próspero e desenvolvido. Né? Mas como pensar isso num contexto de mundialização do capital, num contexto onde a variável-chave é o lucro,
onde a variável-chave não é a vida, né? Principalmente no nosso país. É isso, muito obrigado, um grande abraço. Aguardo comentários, hein, e questões de vocês. Até mais.